Olá a todas, todos e todes. Bem-vindos ao primeiro episódio do Diálogos Despatologizantes, o podcast do Despatologiza, o movimento pela despatologização da vida. Eu sou Maria Aparecida Moisés, sou professora titular de pediatria da Unicamp e militante do Despatologiza. E hoje, para iniciar os nossos diálogos despatologizantes, só poderia ser o querido amigo Paulo Amarante. Só poderia ser ele para começar, que é um companheiro muito querido de jornadas e lutas pela democracia, pelos direitos humanos, pela ética, pelo direito à saúde, pela dignidade. O Paulo é uma lenda viva e também é a memória do campo de saúde mental brasileira e também de outros países. O Paulo tem uma influência muito grande em vários países da América Latina e também da Europa. Paulo é incansável na luta antimanicomial e na defesa da reforma psiquiátrica no Brasil e em outros países também. Professor titular da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, e pesquisador sênior também da ENSP e da Fiocruz. É um professor, presidente emérito da Abrasme, presidente emérito da Abrasme, e também é um militante do Despatologiza. Paulo, obrigada por estar aqui conosco, participando deste nosso primeiro podcast. Eu queria enfatizar que, sem dúvida, nós compartilhamos e defendemos a necessidade de avaliações adequadas e rigorosas e de diagnósticos corretos. Não somos contra os diagnósticos, não somos contra os tratamentos, não somos contra a medicina, né? Defendemos avaliações, defendemos diagnósticos corretos no campo da saúde e também no campo da saúde mental. Porém, Paulo, hoje, o que a gente observa é que o diagnóstico assumiu tal dimensão na vida das pessoas, no ideário difundido entre as pessoas, que ele deixa de ser uma das características de uma pessoa e ele se torna a pessoa. Na verdade, é como se ele tirasse a pessoa, o sujeito de cena, e assumisse o papel dessa pessoa. Então, como exemplo que eu sempre dou, o João, que é um trabalhador que mora na periferia do bairro de Itaquera, em São Paulo, que é pedreiro, tem uma família, tem filhos, tem uma história de vida, toda uma história, e tem também hipertensão, se torna um hipertenso. Desaparece o João, desaparece a sua história de vida, desaparece a vida, e fica apenas no palco o João, o hipertenso. Do mesmo modo, o Pedrinho vira o TDAH, a Mariazinha vira o autismo, e assim as pessoas, os sujeitos, a vida é tirada de cena e fica apenas um diagnóstico. Paulo, eu sei que é um desafio, mas eu te pergunto, como é que a gente pode lidar com essa expansão absurda da patologização da vida? E eu sei que você tem trabalhado com novos caminhos, novas possibilidades para a gente pensar a despatologização da vida. E eu queria que você conversasse com a gente sobre isso. E, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Primeiro, eu quero agradecer a honra, né, de participar desse seu programa, dessa iniciativa, desse podcast, ser o primeiro convidado. Para mim, fazer parte do Despatologiza é, sem dúvida alguma, um marco muito importante na minha vida, na minha militância. Sou admirador do seu trabalho, professora Maria Aparecida Moisés, do trabalho da Cecília Colares, todo o trabalho do Despatologiza. Acho que um dos caminhos para enfrentar esse processo é esse debate que nós estamos fazendo. Esse debate é absolutamente necessário de ser feito com profissionais de saúde, porque nem todos os profissionais de saúde têm conhecimento do que está por trás desse processo
bastante assombroso, né? Bastante crescente de patologização da vida, não sabe os interesses que estão mediando e que estão conduzindo a própria prática deles. E tem pessoas, muitas pessoas, e nós no dia a dia encontramos com elas aí nos serviços, nas salas de aula, nas reuniões, que são pessoas com compromisso ético com a saúde, e não ou com a categoria, com os interesses de mercado, etc, etc. Então, acho que a primeira questão é essa, é de estabelecer um processo permanente de reflexão, de crítica, de um conhecimento libertador, emancipador em relação ao que está por trás desse processo de medicalização. Outro aspecto importante, aí eu louvo a iniciativa do Despatologiza e confesso, e tenho falado isso de público, escrito, que o Despatologiza me abriu os olhos para uma questão muito importante, que nós temos falado muito em combater a medicalização, né, em criar processo de desmedicalização, mas existem dois riscos embutidos nessa ideia de medicalização. Uma que é a ideia de medicamento. A grande maioria, professora Maria Aparecida Moisés, fala de medicalização como prescrição de medicamentos, uso de medicamentos. Às vezes equivocado, demasiado, né? Mas é medicamento. E outro entende que é só a medicina, porque medicalização induz a pensar em medicamentos e em medicação, né? E não é só. Quer dizer, as psicologias, a psicanálise, as outras práticas de saúde, de outros saberes, de nutrição, etc., são também medicalizantes, também transformam. Então, o conceito, acho que o mais amplo de medicalização é o de transformar as questões do dia a dia, do cotidiano, que implica em dias de sofrimento, em questões de sofrimento, de dor, de limitação, de faltas, etc., de doenças até, mas em questões que são pura ou exclusivamente ou predominantemente ligadas à doença. Então, o conceito de patologização que vocês utilizam, que vocês trouxeram, despatologiza, chama atenção que antes, digamos, de todo esse processo de medicalização, há um processo que é de transformar a vida em patologia, né? Tudo da vida em patologia. E a outra questão que eu acho importante nesse debate é que, na verdade, aconteceu que uma política de mercado no campo da indústria farmacêutica ou do complexo médico industrial financeiro que atua na área de saúde, que é o capital internacional, é o capital que está entrando na produção de medicamentos, de equipamentos diagnósticos, de equipamentos terapêuticos, de rede de prestação de serviço, as grandes redes hospitalares, várias outras questões passaram a ter na saúde não um objetivo de uma política de saúde. Eu já acho isso muito importante. Então, antes, a indústria, os vários interesses, né, evidentemente, ganhavam, lucravam, mas em cima de como objetivo ético, né, como um compromisso de construir uma política de saúde. O que nós vemos hoje é uma inversão, é uma política de mercado que produz patologias, que patologiza a vida, que estimula o aumento do consumo de insumos, recursos e tratamento de saúde de uma maneira, inclusive, desonesta. Nós temos visto isso em várias pesquisas. Acho que o marco importante é o livro da professora Márcia Angel, da Universidade Johns Hopkins, A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos, como somos enganados por eles e o que podemos fazer a respeito. É um marco. O outro são os livros do Robert Whittaker, né? Anatomia de uma Epidemia, agora Psiquiatria sob Influência e Corrupção Institucional. Né? E é importante, então, que os profissionais de saúde conheçam, saibam o que está por trás, as informações que eles recebem são informações manipuladas, falseadas, né? E isso é muito importante para alguém
que se comprometeu a defender a vida e não a defender o mercado e não a defender, né, interesses que se colocam sobre isso. Então, para mim, esse é o primeiro grande caminho, né? Mais adiante, podemos falar de outras alternativas que estamos pensando em cuidar da saúde, né, em promover a saúde, em defender a vida, que são as questões fundamentais que nós temos que lutar. Obrigado. Paulo, eu sei que uma questão que você tem levantado, e até criou algumas polêmicas, é a respeito do próprio conceito de saúde mental. Exato. E eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que é uma questão fundamental. Eu acho a gente entender o que é saúde, né? Muito importante, porque o termo saúde mental ele toma uma dimensão, digamos, importante, né, a partir da saúde mental comunitária norte-americana. A ideia, né, e existem alguns trabalhos importantes no Brasil, dentre eles os trabalhos de Jurandir Freire Costa e Joel Birman, que mostram que a psiquiatria, com a ideia da política de saúde mental comunitária, ela tem um deslocamento do seu objeto. Antes, o objeto da psiquiatria era tratar doenças. Com a ideia de saúde mental, aparece um novo objeto: produzir saúde mental. E você lendo o livro do Kaplan, né, que é uma referência ao princípio de psiquiatria preventiva, que foi prefaciado pelo presidente da República dos Estados Unidos, o Kennedy, olha só que curioso, ele fala no ideal, no tipo psicológico ideal de sujeito, um normal ideal, aquele sujeito, aí você vê todos os valores morais embutidos ali, de um capitalismo, de uma sociedade voltada para um certo bem-estar individual, o individualismo, né, para a perda da noção de coletividade e tudo mais. Então, ter saúde mental vai passar a ter o mesmo significado que ser feliz, ter bem-estar completo, individual, não ter problemas, não ter sofrimento, etc, etc. Ou seja, uma pessoa inexistente. A própria Organização Mundial da Saúde, quando diz não, saúde mental não é ausência, pura ausência de doença, agora se falaria transtorno, mas assim o completo bem-estar, o equilíbrio biopsicossocial. Então é preciso mostrar quem é essa pessoa. Essa pessoa é um tipo psicológico ideal, ideológico, normativo, do qual, né, todos os outros estão fora. Quando Franco e Franca Basali escreveram A Maioria Desviante, mostrando a grande maioria da população tem característica da diversidade social, econômica, sexual, individual, etc., que são diversos, né? Que são pessoas com uma variedade, uma multiplicidade ligada a questões culturais ou tantas outras. Mas essa pessoa normal é um ideal que permite com que quem está com o poder, né? Saber é poder, poder é saber, você vai excluindo as outras pessoas, você vai retirando ou produzindo sobre elas uma certa forma de atuação, de intervenção. É um pouco a ideia do biopoder, da biopolítica do Foucault. Então, esse termo saúde mental ele é muito perigoso, porque ele dá uma ideia de um estado de bem-estar, em geral, individual, independentemente dos outros. É uma pessoa que suporta os demais, que tem tolerância. O Basaglia falava isso, criticava a ideologia da tolerância, e para quem as pessoas também exercem uma tolerância. Então, hoje, o termo saúde mental ficou muito ampliado. Tudo é saúde mental. A Simone Biles parou de competir, num certo momento, por causa da saúde mental. Ou será que é por causa da privacidade, a necessidade de ter uma vida íntima, de dedicar-se a si mesma, à família e a outras questões? O termo saúde mental ele é usado e aparentemente explica, mas, na verdade, ele confunde, ele limita. E tudo agora virou, você vê, empresas, saiu hoje no jornal, que vão cuidar da saúde. As empresas vão ter ações de saúde mental, fazendo prevenção, fazendo educação. Né? Me lembro de um texto também de Jurandir Freire Costa criticando se a educação é produto, saúde mental é produto da educação.
Então, é um termo que nós temos que usar com muita moderação, da mesma forma que o diagnóstico psiquiátrico. Use com muita moderação, porque nós estamos dizendo que tudo na vida é saúde mental. Então, para concluir um pouco, primeiro, eu tenho acompanhado muito a produção, trabalho muito pela América Latina, dos povos originários, que falam do bem viver, que não é a mesma coisa que bem-estar social, etc. O bem viver é uma concepção, e não vou usar conceito, é uma concepção, uma cosmovisão de uma vida em comum, de uma vida coletiva, de uma vida em comum, da onde implica a natureza como sujeito. Ter uma relação com o coletivo, com os demais, com a natureza, de reciprocidade, de reconhecimento, né, de interação, etc. É uma outra visão. E não é, então, aquela da saúde mental individual, do bem-estar individual, estou bem comigo mesmo, etc., 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 com a minha família. É uma concepção coletiva. E também estou procurando, né, atuando no MED em Brasil, que é o site do qual eu sou um dos administradores, sou responsável pelo site aqui no Brasil. Eu tenho acompanhado as páginas de outros países. E tenho lido muito questões ligadas, por exemplo, à Índia, né? E vi um texto fabuloso, interessantíssimo, de duas pesquisadoras indianas que questionam também essa expressão saúde mental, né? Os pesquisadores ocidentais, né? Os pesquisadores do norte, chegam lá na Índia e perguntam como está a sua saúde mental. Aí as pessoas não sabem bem exatamente o que é isso, mas elas entendem o que o branco está querendo saber. Então, ele fala, eu estou bem, minha família está bem, etc, etc. Então, elas começam a ressignificar essa ideia de bem-estar, de felicidade, de sensação de conforto, e tentando capturar as outras linguagens, as outras formas de nomear essas relações, essas sensações. É muito interessante que ver o quanto que a gente vai jogando para essa racionalidade, essa cosmovisão ocidental médico-psicológica, tudo aquilo que diz respeito, por exemplo, à questão de ancestralidade, da alma, de espírito, de espiritualidade, né, que não significa ter uma religião, etc., de povos que têm uma tradição. Então, é muito interessante e isso nos atenta para a necessidade de romper com esse processo de medicalização, patologização que o termo saúde mental fala. Em última instância, quando você fala de saúde mental, você está falando por desdobramento, por consequência, de transtorno mental. E eu acho que é necessário desmedicalizar, despatologizar a relação das pessoas com a vida. O termo saúde mental tem que ser enfrentado para não ser um termo totalitário, totalizante, que diz respeito a tudo que se refere ao humano, à experiência humana. É isso. A sensação que eu tenho, Paulo, e acho que é isso que você está falando mesmo, é que quando se fala em saúde mental, uma certa despolitização da vida. Ou, melhor, né, é uma politização acrítica, alienante, que nos retira o próprio domínio da própria vida. Né? Não tem história, não tem política, não tem cultura, não tem economia, não existe nada. Né? É um conceito alienante. E quando você fala dessa pesquisa da Índia, eu lembro muito, quando eu estava na faculdade ainda, e algumas viagens que a gente fazia pelo centro acadêmico, né, que era com os estudantes mesmo, em orientação da querida Cecília Donângelo, só podia ser ela para orientar a gente nisso, uma socióloga fantástica. Maria Cecília Donângelo. Estudou sociologia da prática médica, né? E uma das coisas que a gente fazia nessas viagens, essa viagem em 1970 foi para o Vale do Ribeira. Nós fomos para o Vale do Ribeira sem saber que o Exército estava lá procurando o grupo do Lamarca. Né? Quase que a gente cai numa furada lá. Mas, enfim, a gente entrevistava as pessoas, conversava com as pessoas. Né?
Na verdade, eu era a que menos fazia entrevistas, porque quando eu entrava numa casa, eu ficava horas conversando com as pessoas, tomando um cafezinho na beira do fogão a lenha. E eu sempre lembro de uma senhora, ela já tinha bastante idade, e ela me dizendo que ela se sentia bem, ela tinha saúde, quando o companheiro dela estava bem. E eu acho que é isso, né? A saúde também se constrói na alteridade. E esses conceitos esvaziam a alteridade, esvaziam a vida, né? Se torna uma coisa bem capitalista mesmo, né? Que serve ao mercado. Eu acho que essa discussão é fundamental e você tem levado essa discussão muito adiante, é muito importante. Uma questão que eu também queria que você comentasse, Paulo, é que nos outros campos da medicina, a gente vê com muita frequência, a não ser em doenças realmente incuráveis, os diagnósticos são por um tempo, né? Você tem um diagnóstico, você trata, a pessoa se recupera e ela deixa de ter o diagnóstico. No campo psi, parece que os diagnósticos são por toda a vida. Nunca mais as pessoas conseguem se descolar do diagnóstico, né? Uma vez recebido o diagnóstico de um transtorno, é por toda a vida. Será que é isso mesmo, Paulo? Esses transtornos são por toda a vida? É uma observação Os transtornos realmente. são isso mesmo? É uma observação, acho que muito importante, Cecília. Primeiro, vou também comentar o que você falou antes, como os diagnósticos são uma despolitização, politização de uma maneira um tanto ideológica, enviesada, né, oportunista, de retirar a pessoa de um contexto histórico, político, social, né? Então, os diagnósticos servem para deshistoricizar a vida da pessoa, né? Pegando lá o Goffman, a mortificar as pessoas. Então, que vai desde o papel da institucionalização ao diagnóstico também como instituição, né? Então, assim, nós temos trabalhado essa ideia. A vida não cabe num diagnóstico. O diagnóstico psiquiátrico, ele não tem qualquer base de comprovação empírica, laboratorial, etc. A Joana Moncrief, em dezembro de 22, arrasou com essa teoria da serotonina, dos neurotransmissores, mostrando, né, que são os neurotransmissores que produzem alegria, felicidade, o bem-estar, etc. É a pessoa, é a experiência. E essa experiência de prazer, ou de medo, ou de qualquer outra sensação, produz resultados do organismo como todo, inclusive excesso, diminuição, aumento ou diminuição de determinados neurotransmissores. Mas não há uma teoria determinista que comprove que a diminuição de serotonina que provoca a depressão, a tristeza, o sofrimento, etc, etc. Bem, isso é muito importante. Por quê? Quando as pessoas são explicadas por essas referências, ela é retirada de um determinado contexto. Então, está aumentando aquilo que nós chamamos de depressão, e a depressão também é um termo medicalizado, você não pode mais falar em depressão, a não ser que você adjetive, que é econômica ou que é geográfica, um buraco, né? Você falou em depressão, você já está patologizando um comportamento. Você não se fala mais em tristeza, então temos que medir a tristeza, até que ponto ela é depressão ou não. E a depressão é comum nas situações de fracasso emocional, de fracasso profissional, de outras tantas questões. Então, quando você observa que tem muita gente tendo depressão, né? Se fosse muita gente tendo Covid ou dengue, o sanitarista iria ver lá que condições estão propiciando um quadro de epidemia ou de pandemia. Existem materiais, condições materiais, mais mosquitos, isso, está precisando fazer prevenção, está precisando fazer. No caso da saúde mental, nós não temos, né? Aí dos transtornos psiquiátricos, transtornos mentais, nós não temos. Então, são diagnósticos meramente morais, né? Estar deprimido, ser deprimido, vira eu sou depressivo, eu sou TDAH. E com taxas de prevalência e de incidência
que são maiores do que de epidemias, né, Paulo? Falar em 30% Porque não há. é assustador. São quadros, são situações que são consideradas crônicas incuráveis. Né? É muito comum a gente ver pessoas que falam: eu fui no médico e ele falou que eu tenho depressão e que eu vou ter que tomar remédio o resto da vida, porque não tem cura a depressão. Eu tenho um problema que eu não produzo adequadamente ou utilizo adequadamente o neurotransmissor, eu tenho que tomar remédio o resto da vida. Então, essa é a questão. Se o antipsicótico curasse a psicose como o antibiótico cura a infecção, as pessoas tomariam o antipsicótico por poucos dias. Aliás, os próprios laboratórios chamam a atenção disso, embora induzam os profissionais a prescrever para o resto da vida. Então, a pessoa fala: eu sou esquizofrênico, eu sou psicótico. E nós temos várias situações. Primeiro, uma clássica pesquisa da OMS, feita em vários países, multicêntrica, na década de 80, que demonstrou várias situações que nós chamaríamos de psicoses que desapareceram, que mudaram de tal maneira que, depois de algum tempo, não mereciam mais o diagnóstico de psicose. E exatamente observaram isso em países onde a psiquiatria era pouco institucionalizada. Então, países que tinham uma tradição mais rural, mais agrícola, menos urbana, etc., etc., menos recursos, outras concepções de vida, culturais e tudo mais, esses quadros, essas situações ditas psicóticas desapareceram. Isso é uma pesquisa clássica. Né? E agora, recentemente, a experiência da Finlândia, do diálogo aberto, tem demonstrado isso. A pessoa que tem um chamado surto psicótico é tratada com acolhimento, com cuidado intensivo, etc., usando quase nada de medicamentos psiquiátricos. Quando são usados, são um pouco ansiolíticos, hipnóticos, mais para acalmar, mas não os antidito psicóticos, e as pessoas têm uma remissão do quadro, a tal ponto que a própria OMS desconfiou que talvez existisse levantou-se uma suspeita, alguma manipulação de informações, criou um grupo-tarefa que foi lá e viram. Não, as pessoas têm crises, que também têm um período, está dentro de um certo contexto de história. Né? E a própria reorganização da vida, às vezes por outros caminhos, aí que eu tenho falado da despatologização, da desmedicalização, a importância. O Ivan Kish demonstrou isso nas pesquisas dele, da pessoa ingressar no grupo de música, num coral, no grupo de teatro, nadar, correr, fazer atividades coletivas de preferência, né? Participar de sujeitos coletivos, de experiências de pertencimento, etc. Ela tem melhoras significativas e melhoras que se equiparam a dos medicamentos antidepressivos, né? O que ele levanta a questão: será que é o antidepressivo efetivamente, ou foi um certo momento, aquilo que o Arthur falaria das forças autocurativas do ser? Né? Hipócrates já falava: a gente busca o próprio organismo, no sentido complexo de organismo, que não é só físico, não é só mental, o homem moderno é que separou essa coisa do mental, do físico, do espiritual, do cultural, etc. Né? As sociedades mais holísticas têm essa concepção ainda mantida. Então, essa ideia da auto-organização, ou da autopoiese, né? O organismo busca. Você corta a pele em algum local, os vasos sanguíneos buscam outro caminho. Você tem uma infecção, o organismo produz uma febre, uma diarreia. E nós temos assim. Então, os próprios sintomas são muito relacionados a esse momento vivido. Ao contrário, a psiquiatria tem se inspirado nessa ideia que são doenças crônicas, incuráveis, e que devem ser controladas, não tem cura, mas tem tratamento. Aí eles fazem até uma relação também equivocada com a diabetes. A pessoa não tem cura de diabetes. A diabetes tem que tomar aí o glifage, entendendo? É o resto da vida, né? E não fala que ele tem que mudar hábitos alimentares, hábitos de vida cotidiano, etc. Então, é isso. Nós estamos assistindo a um processo de patologização, de medicalização, né? E de mercantilização muito grande. Né? Então, um dos caminhos que nós teríamos que tomar, e é muito difícil, porque não temos parlamento
com compromisso ético, social para isso, seria controlar a propaganda médica, a interferência dos laboratórios e da indústria como um todo de produtos médicos nos congressos, nas revistas, na formação profissional. Então, o recém-formado ganha uma passagem para ir no primeira classe para um congresso na Europa, ele está comprado. É o dia inteiro ele recebe. A Associação Médica de Pediatria norte-americana, não sei se você acompanhou, Aparecida, esse movimento da Associação Médica Pediátrica norte-americana, há alguns anos, começou a proibir que os representantes de laboratório dessem brindes, amostras grátis, bloquinhos, canetinhas, passagens, etc., aos pediatras, porque estava constatando um excesso de medicação na infância, de aumento de diagnósticos relacionado a determinados medicamentos que estavam sendo lançados ou estimulados em campanhas, etc., etc. Então, nós teríamos que ter ações, além dessa de resistência política, de denúncia, de luta, de formação alternativa, que não passasse. A Associação de Psiquiatria são totalmente dominadas pelos laboratórios. Isso está lá no livro do Robert, no mundo inteiro, em geral, os congressos são fortunas que são dados aos congressos de psiquiatria, que são dados aos profissionais dos laboratórios, etc., etc. Então, esse é um dos caminhos também. Então, qual o compromisso com a saúde? Isso, até Ministério Público, Defensoria deveria estar no Poder Judiciário, também entrando. As entidades, as categorias médicas, há algum tempo vêm sendo dominadas por uma tendência conservadora. Você viu o papel do Conselho Federal de Medicina durante a pandemia? Uma vergonha. Uma vergonha. A pandemia, agora, nessa ação do Conselho Nacional de Justiça, que determinou a extinção dos manicômios judiciários, que são casas de tortura, são locais de terror. Entendeu? Aí o Conselho de Medicina lança uma nota dizendo que a sociedade vai ser invadida por criminosos, estupradores. Uma posição absolutamente. E agora, a proibição do aborto legal. Então, isso tudo é o reflexo de uma visão de medicina, de saúde, de compromissos com setores conservadores que tem a ver com a ideia de mercado e tudo mais. Então, são frentes que nós temos de muita luta, muita luta. Os estupradores não estão nos manicômios, né, Paulo? Os estupradores estão nas casas. São os pais, os parentes, os tios, assim, em sua maioria, são familiares. E não estão... Não são os loucos os que estão nos manicômios. E eu estou usando louco aqui não pejorativamente. Estou até recuperando a palavra loucura, que acho que a gente perdeu. Tem tanto... Foucault fez questão de fazer uma história da loucura, né? É loucura, né? Eu acho que uma questão também que não é difundida, Paulo, inclusive para os estudantes. Você falou do movimento da associação, e tem um movimento também de estudantes de medicina nos Estados Unidos, que seria o equivalente a não há almoço grátis, né? Em que eles se recusam a brindes, a qualquer brinde, né? O oposto do que tem no Brasil, né? Se a Associação de Pediatria nos Estados Unidos toma essa decisão, a Sociedade Brasileira de Pediatria faz o contrário, né? Os congressos são lotados pelas marcas, não só de laboratórios, mas também de indústrias alimentícias, né? Que divulgam, por exemplo, que o leite em pó é melhor do que o leite materno, né? Porque é mais rico em proteína. Isso já foi bastante divulgado. Mas uma coisa que não é pouco discutida, pouco ou até nem discutida com os estudantes e com os residentes de psiquiatria é com as reações adversas desses medicamentos na psiquiatria. A gente discute, por exemplo, do antibiótico, do antihipertensivo, mas do antipsicótico muito pouco, né? Inclusive com pesquisas mostrando que depois de um tempo prolongado de uso de qualquer substância psicoativa, você pode provocar alterações anatômicas irreversíveis no cérebro.
inclusive o antipsicótico, depois de 3, 4 anos, provocando atrofia de lobo frontal. Né? É descrito como uma lobotomia que é feita. Né? E dados que você mesmo tem divulgado bastante no site e nos seus trabalhos, que a evolução das pessoas que têm problemas reais, mentais, problemas mentais, por exemplo, que tem uma psicose real, né? Quando eles são acompanhados, cuidados, e o antipsicótico é usado apenas nos surtos graves, eles têm uma evolução muito melhor do que aqueles que tomam cronicamente. Né? Não há uma boa evolução quando a substância psicoativa é usada cronicamente. Eu queria que você comentasse isso também, porque é uma coisa que precisa ser bastante É difundida. claro. E pouco, né? Não, exatamente. Porque, primeiro, assim, lembrar que o termo antipsicótico é um termo recente, adotado como estratégia de marketing pela indústria farmacêutica. Né? Os antipsicóticos chamavam-se neurolépticos. Até pouco tempo, quando eu estudei, era neuroléptico. Neuro vem de nervoso, que é uma ideia ainda do que é o mental está relacionado ao nervo, assim como neurose, nevrose, a concepção, digamos, mais arcaica, mas que se mantém. Até hoje a gente fala, está doente dos nervos, né? Como se fosse o nervo, o psíquico, o subjetivo, né? Fosse ligado exclusivamente ao nervo. Aí, então, essa é que a indústria farmacêutica e seus aliados, né? Seus produtores de conhecimento comprados, corrompidos e conveniados lidam com essa ideia de que é um problema de neurotransmissores. Então, essa é a ideia. Segundo, é neuroléptico. Então, é controlador, acalmador dos nervos. Passaram a usar antipsicótico nessa estratégia de fazer relação com antibiótico, com anti-inflamatório, né, com antihipertensivo, que efetivamente diminui, combatem o foco de. Então, essa ideia do antipsicótico, e com a ideia de que o transtorno mental é um problema ainda do nervo ou de uma substância, etc., o tratamento é medicamento. Então, não se coloca em questão, ou o restante, fazer um trabalho com arte, com música, geração de renda, participação social, é considerado algo assim que, se não fizer bem e mal, não vai fazer. Mas o que cura, eu já vi vários trabalhos, digamos, psiquiatras progressistas. O que cura mesmo é o ressocializante, é o antipsicótico. E não todo o trabalho de integração que nós fazemos, inclusive esse mito criado pela indústria farmacêutica, que a reforma psiquiátrica só foi possível por causa dos neurolépticos, né, na década de 50, depois chamado de antipsicótico, o que não é absolutamente verdadeiro. É um mito, é uma farsa, porque tanto o trabalho de François Tosquelles, em Saint-Alban, onde trabalharam, inclusive, Georges Canguilhem, Frantz Fanon, Jean Horry, né? Depois outros tantos que trabalharam lá nessa linha, Bonafé, o trabalho de Maxwell Jones nas comunidades terapêuticas, sem aspas, sem ser essa religiosa, na Inglaterra, na Escócia, por aí afora, de Menninger, de Bion, Balion, todo esse trabalho, a organização social, a ideia de criar espaços, grupos de reflexão, grupos operativos, produziam resultados fantásticos de pessoas que melhoravam, passavam aquele momento de crise, internações curtas, embora em outro contexto. Os primeiros antipsicóticos, né, o neuroléptico, foram descobertos na década de 50, a clopramazina, derivada da ralfóvia, etc., reserpina, que tinha um efeito antipsicótico. Agora, eles não eram aplicados, como você pode pensar hoje, em hospitais psiquiátricos, em centros de saúde. Até da descoberta, na década de 50, até se tornar remédio, primeiro de manipulação em algumas farmácias, depois de produção industrial em pastilha mesmo, em comprimido, e daí ser incorporado numa rede de venda comum, que tinha menos de
1% do que tem hoje farmácia. As pessoas não saíam e compravam o haloperidol, a copamazina, etc. E nem os hospitais tinham. Até porque eram hospitais muito pobres, aquelas pessoas que estavam ali na história da loucura em diante, a gente vê isso. Então, hoje, então, você falou no manicômio judiciário, os estupradores, não são. Ali são pessoas pobres, desdentadas, analfabetas, pessoas para as quais o Estado não construiu política de proteção e produção de vida e que o destino é a necropolítica, é morrer socialmente. Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, está ali enfurnado 30, 40, 50 anos até morrer, né? Ou numa instituição privada até morrer o poder público pagando os hospitais conveniados. Então, é bom que não morra logo, porque eles têm que ficar muitos anos alimentando essa justificativa do financiamento. Então, essa política de medicamento, não é verdade que isso e que começou a reforma. Né? E quando nós falamos de trabalho com arte, com cultura, geração de renda, trabalhos coletivos, nós vemos resultados fantásticos, histórias de vida de pessoas que, posso dizer, literalmente foram ressuscitadas. Então, essa questão do medicamento ser considerado o centro é toda uma estratégia. Esses congressos muito bem financiados, as pessoas pagas, a indústria farmacêutica, os psiquiatras não leem muito mais literatura, né? Nem psiquiátrica, nosografia, nem prospectos de medicamentos. Tem pesquisas sobre isso. Então, o antipsicótico ele se torna o tratamento, né? Então, tudo mais não tem valor. Até as terapias psicológicas, que muito tempo diziam, não, o divã não cura. Né? O divã é simbolizando a ideia da relação. Apagaram a medicina psicossomática, apagaram as psicologias, os grupos coletivos, etc. Então, é uma luta permanente, a gente está olhando para essas outras formas de cuidado, outras formas de tratamento, né, no sentido amplo de cuidado, de acolhimento, etc., e que tem um resultado muito importante. Eu oriento sempre meus alunos, as pessoas que eu falo, a registrarem as situações que elas vivenciaram de pessoas ou que estavam internadas em manicômios ou que estão sendo tratadas nos CAPs, o quanto elas evoluíram, porque eles vendem a clínica deles centrada em medicação, conseguem publicar, porque também tem influência, interferência nas revistas, nos meios de comunicação, etc., etc., e a gente não consegue muito dizer, olha, o fato, eu vi, lançamos esse ano o projeto de cooperação com cidadãos cantantes, lá em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, e um senhor fez um depoimento lindo, emocionante, o Islabão, né, de como a vida dele teve um novo significado de uma pessoa em situação de rua, um quadro psicótico, etc., quando ele entra em um espaço de acolhimento, de produção coletiva, né, de entender a complexidade de um coral, o lugar das vozes, a disposição física, o momento de cada um, né, o escutar o coletivo. Olha, muito lindo, muito lindo. E quanto que isso tem importância. Então, a gente tem que recuperar isso, né? Recuperar o valor desses tratamentos que demonstrem o quão limitado é você prescrever exclusivamente. Aí, para encerrar, né? De fato, tem vários trabalhos, eu estou com, inclusive, um livro recente aqui, italiano, chamado Suspender os Psicofármacos, Como e Por quê. Eu faço parte do Instituto Internacional para a Retirada das Drogas Psiquiátricas. Tem todo um movimento internacional sendo construído, demonstrando o quanto que o uso crônico, prolongado, de antidepressivos, de antipsicóticos, tem causado danos irreversíveis às pessoas, o quanto que essa situação de consumidor crônico é uma espécie, é uma forma de dependência química, que esse termo é muito criticado, a dificuldade de retirar, a síndrome de abstinência do antipsicótico,
né? Essa própria autora me mandou ter um artigo recente publicado no Médio Brasil sobre a síndrome de abstinência de retirada de antipsicóticos, que é mais grave do que antidepressivo, é mais grave do que cocaína. A dificuldade de retirar. E esse é um problema internacional, né, mundial de saúde pública. Nós temos que frear esse processo de prescrição de medicamentos, aí de medicalização, naquela medicamentalização, usando o termo que eu aprendi com a Franca Basaglia, que é de medicamento, do uso excessivo, incontrolado, né, desmesurado de psicofármacos. Como temos que frear isso? Né? Primeiro, evitar ao máximo o ingresso das pessoas dessa carreira de consumidor de medicamento psiquiátrico. Segundo, utilizá-lo com muita cautela, com muito cuidado, né, de tal maneira que não crie dependência. A presidente da Associação Brasileira de Tratamento do Sono fez um depoimento recente numa entrevista de que o Zolpidem, com uma semana, duas, está causando pessoas em situação de dependência química. Não conseguem parar porque têm sintomas de abstinência graves. Então, diminuir a prescrição, acreditar que existem outras formas de cuidado, de acolhimento, de tratamento. Segundo, se usar os medicamentos psicoativos, usar com muita cautela por pequeno tempo. E terceiro, ver forma de retirada da substância dessas pessoas que ficaram verdadeiramente dependentes, no sentido mais amplo possível. E há pouco tempo aconteceu um episódio muito marcante. Assim, eu coloquei no Médio Brasil a divulgação. Uma senhora de 40 anos, holandesa, entrou com pedido de eutanásia, é um país que tem a eutanásia regulamentada, porque não está suportando mais o uso de psicofármacos. Ela diz que retiraram o brilho da vida, e ela sofre usando. E ela tentou algumas vezes fazer a retirada e não conseguiu, com pior resultado, porque também não tem profissionais habilitados para a desprescrição, para o desmame. E não é só parar, né? Ao contrário, é muito perigoso. Tem que ter procedimentos de retirada. Então, eu acho que esse é um dos pontos que também nós que lutamos aí nesse campo da despatologização de medicação temos que centrar. Fazer chegar aos profissionais de saúde, à sociedade brasileira, essas novas pesquisas sobre a dependência química, a dificuldade de desmame, as consequências colaterais graves do uso crônico de psicofármacos. É isso. Paulo, acho que é fantástico o estudo que você coloca, especialmente porque nos faz perceber que há um movimento importante no mundo todo e também no Brasil, no sentido de despatologizar a vida, de nos reapropriarmos da nossa vida, de uma vida despatologizada, porque é possível, sim. Nos alimenta, nos faz ter esperanças de que podemos ter outros mundos futuros, outros futuros possíveis, né? Eu acho que são movimentos que vêm se espalhando, se espraiando pelo mundo todo, mesmo como rizoma mesmo, né? Se interseccionando, se conectando, com um diálogo entre todos, né? E eu acho que a gente até pode nos colocar uma utopia de subvertermos, e eu estou falando em subversão, não é inverter, é subverter mesmo a formação dos profissionais de saúde, especialmente dos médicos, e de subvertermos as políticas públicas no campo da saúde. Né? Financiar menos a prescrição, as anticomunidades não terapêuticas, né? Porque eu me recuso a chamar de comunidade terapêutica, isso que tem aqui, de desfinanciar e começar a financiar políticas públicas de vida, de valorização da vida, dos cuidados, da ética, da cultura, da história, que é isso tudo que você estava colocando. Né? E eu acho que a gente tem que ter essa utopia, assim, a nossa meta é subverter as políticas públicas, subverter as formações, a formação profissional, e chegarmos, sim,
termos por utopia um outro mundo possível, um outro futuro, porque estamos construindo isso. E você tem sido uma liderança na construção disso no Brasil e no mundo. E, em nome do Despatologiza, no meu nome, te agradeço muito por estar aqui conosco, inaugurando os diálogos despatologizantes. E eu quero que você faça os seus comentários encerrando. Quero também, fundamentalmente, agradecer. É uma honra para mim, como eu te falei, é uma alegria, uma felicidade poder participar desse primeiro diálogo despatologizante, estar com vocês e dizer que eu estou aí para o que deve para a luta do Despatologiza, com o qual eu tenho muita admiração. E, mais uma vez, digo que o Despatologiza tocou na minha alma com essa ideia que a gente precisa ter claro que das questões mais graves a ser combatidas é o processo de patologização da vida, de transformação da vida em sintoma, em doença, né? E a vida é muito rica para ser reduzida a uma patologia, né? A vida não cabe no diagnóstico. É isso aí. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. E estamos juntos. Você é um grande militante do Despatologiza. Obrigado, sou sim. Seguimos juntos. Obrigada. Tchau.